Bom, então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu acabei de formatar esse computador e eu quero começar a programar nele. Eu estou voltando alguns estudos, algumas coisas, alguns projetos aqui. E esse computador ele está zerado. E a primeira coisa que eu vou fazer nele hoje vai ser instalar o Docker, tá? Para a gente poder utilizar, porque eu quero começar já de forma mais organizada os meus projetos, tá bom? Então, a primeira coisa aqui que você deve estar se perguntando é por que usar o Docker, tá? Então, por que o Docker? Então, os pontos positivos que eu listei aqui que para mim faz sentido é porque eu quero manter o meu ambiente limpo, tá? Meu ambiente organizado. Ou seja, como eu uso o Windows aqui no meu sistema, né, no meu computador, é, eu teria que instalar Node.js, PHP, Java, várias libs, várias linguagens, bibliotecas, SDK, ou seja, dependências no geral, né? Com o Docker, eu consigo isolar cada uma dessas aplicações, dependências, dentro dos containers. Então, eu não vou ter nada diretamente instalado na minha máquina. Ou pelo menos eu vou ter o mínimo de coisas possíveis na minha máquina, tá? E o máximo de coisas dentro dos containers. Isso deixa o meu ambiente limpo, organizado, bonitinho, tá bom? E evita conflitos de versão, tá? Então, se eu tenho um sistema que vai rodar na versão do Node e o outro que está rodando na versão mais antiga do Node, por exemplo, eu consigo executar as duas sem problema nenhum, porque elas vão estar completamente isoladas. Ou até mesmo se eu for rodar um banco de dados, por exemplo, eu não preciso instalar um MySQL no meu computador, eu preciso apenas executar um container do MySQL, por exemplo. Então, isso vai ser legal a título de organização, manter o ambiente limpo. Outra coisa importante é que o Docker é uma ferramenta muito utilizada, tá? E eu quero praticar mais o Docker em projetos reais. Então, os projetos que eu for desenvolvendo aqui, eu já vou colocando o Docker. Então, por isso que hoje, antes de instalar Node, antes de instalar PHP ou Java, qualquer outra coisa, eu já quero começar instalando o Docker, tá bom? E por quê? Porque o Docker ele é muito importante no processo de deploy de aplicações em produção. Então, se você ainda não sabe, o Docker, cara, ele containeriza ali a sua aplicação dentro de uma imagem, né? Você cria a imagem, a partir da imagem você cria o container e com isso você sobe aquele container para onde você quiser. Ou seja, aquele container vai rodar na tua máquina, vai rodar no ambiente de teste, no ambiente de produção da mesma forma. Então você tem uma compatibilidade entre os ambientes muito boa. E o processo de deploy hoje, né, ali na sua pipeline, com AWS, né, enfim, Kubernetes ou qualquer outro sistema, já trabalha com essa questão das imagens Docker, né, dos containers. Então, fica mais fácil você orquestrar também, né? Não é nem que fique mais fácil, né? Sempre que você adiciona uma tecnologia nova, tem um certo nível de complexidade, mas facilita muito a vida de quem está administrando ali aquela rede de containers, né? É muito melhor do que você instalar na sua própria máquina, nesses aspectos, tá? Por quê? Porque tem os aspectos contra também. O contra é que vai ficar mais lento, mais pesado do que rodar direto na máquina, com certeza, tá bom? Então você vai estar virtualizando ali um container e isso vai estar, cara, consumindo memória, consumindo recursos, CPU. Então, enfim, no começo usar Docker vai ser mais difícil, tá? Tanto por esses aspectos de recurso. No teu computador pode ser um computador mais básico, por exemplo, e vai ficar mais pesado, tá? Assim como também pelo que eu falei, é uma tecnologia nova, se você está aprendendo agora, você vai ter mais dificuldade, vai demorar um pouco mais para entender, para começar e tal. Quando é uma coisa nova, realmente você demora para pegar, às vezes até virar aquela chave, tá bom? E aqui uma recomendação, cara, tenha mais de 8 GB de memória. Se você não tem mais de 8 GB de memória disponível, então começa sem Docker mesmo, tá? Ah, eu quero aprender a programar, tal. Gleison tá começando pelo Docker, mas o meu computador não é tão bom assim, né? Não tem tanta memória disponível. Às vezes tem 4 GB, 8 GB. E aí, vale a pena instalar Docker? Não, não vale, tá bom? Só vale se você tiver 10, 12, 16, 20 gigas ou mais aí de memória disponível, porque vai pesar, vai consumir ali, vai travar, então não vale a pena, tá bom? Até porque se você está no começo da carreira, você vai se preocupar muito pouco com deploy em produção, tá? Você vai se preocupar mais com o desenvolvimento. Mas é bom sim você estudar e aprender a utilizar e quando tiver uma oportunidade colocar em prática, beleza?
Então, esses aqui são os aspectos mais básicos que eu trouxe para que você tenha a noção do porquê que eu escolhi usar o Docker, tá bom? É, bom, e como que a gente faz para usar o Docker? Para usar o Docker, no Windows especificamente, você vai precisar instalar o WSL, tá? Eu até já abri aqui a doc do próprio Microsoft, tá? Falando do WSL, tem gente que ainda não conhece o WSL, tá bom? Tem muita gente que utiliza ainda o Windows para desenvolver, tá? E não vai usar o Linux ali, tá? Enfim, por qualquer motivo. Então, se você também usa o Windows, você pode usar o WSL, que é um subsistema Linux que faz com que você rode o Linux dentro do seu ambiente Windows. Loucura, né? Então, por isso é que você já vai perceber que vai precisar de memória para rodar. Mesmo o WSL sendo uma tecnologia mais moderna, ainda vai consumir bastante memória, tá bom? E aqui, nesse link, tem todo o tutorial informando como você faz a instalação, tá? Então, se você ainda não tem o WSL na tua máquina, você vai precisar rodar esse comandinho aqui, ó, WSL install. Mas ele só funciona caso você não tenha. Caso você já tenha, aí você tem que verificar aqui qual que é a versão do teu WSL, tá? E aqui tem uma listazinha de comandos que você pode utilizar para você fazer as configurações necessárias. No meu caso, quando eu formatei o meu computador, basicamente eu precisei só dar um update nele, que eu acho que é o último comando que tem aqui, ó, wsl.exe. Menos updates, na verdade, tá? Só precisei fazer isso para que ele atualizasse o meu WSL para a versão mais nova, certo? Que é a versão 2 ponto alguma coisa. E foi só. Uma coisa importante também para você rodar o Docker é que você tem que ver se a tua virtualização tá habilitada, tá bom? Deixa eu ver se eu lembro aqui onde é que fica essa virtualização nas configurações do teu sistema. Então eu vou vir aqui na minha... Ai, pelo amor de Deus, tá gravando aqui, acaba ficando lento. Você vem aqui nas configurações do teu ambiente, tá? Vamos vir aqui exatamente aqui, ó. Então, na tua CPU, tá? Na configuração de CPU, a virtualização ela precisa estar habilitado. Nem todo computador, nem toda CPU tem suporte à virtualização, tá? De repente, às vezes só precisa habilitar na BIOS, tá? E aí é um outro processo, tá? Isso aqui precisa estar habilitado, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então, beleza. Dito isso, você vai instalar o WSL. Depois de instalar o WSL, você precisa instalar uma versão da distro Linux, tá? Que você vai utilizar, que é exatamente o que ele está falando aqui. Você consegue instalar pelo terminal, como ele está mandando aqui você fazer nos comandinhos. Mas dado que você já instalou ou atualizou o teu WSL, você pode vir na loja da Microsoft, tá? Aqui, ó. E você vem e baixa o Ubuntu, que é a distro mais utilizada hoje em dia, tá? Então você vem aqui, ó, pesquisa por Ubuntu, beleza? E aqui vai ter, ó, as opções. No meu caso aqui, ó, tá aqui, ó, já tá instalado. Então você vem aqui, baixa, demora um pedacinho e ele vai instalar para você. E com isso, galera, quando você tiver já configurado tudo isso, você vai acessar o seu terminal. No Windows tem esse aplicativozinho de terminal aqui, ó. E aí ele vai abrir para você o terminal do Ubuntu dentro do próprio sistema Windows. Isso que é muito legal, porque antes do WSL você só conseguia rodar se você tivesse um dual boot, por exemplo, na tua máquina, tá? E isso tudo, galera, é super importante porque o Docker ele executa em cima de do ambiente Linux, tá bom? Para ele rodar em cima do Windows, você precisaria de uma camada de virtualização direta ali do Windows para o Linux, então fica muito pesado, tá? Em resumo da ópera, é mais ou menos isso, tá? Então, se você quiser usar o Docker, você precisa do WSL com o Ubuntu para rodar o Ubuntu dentro do Windows e aí você roda o Docker dentro do WSL,
que no caso vai conter o Ubuntu, tá? Então fica o Docker em cima do Ubuntu, o Ubuntu no WSL, e o WSL é que faz a compatibilização ali do Windows, tá bom? Para que você possa acessar o kernel e todas as configurações do sistema operacional ali internamente e que tudo funcione bonitinho, tá bom? Em resumo da ópera é isso, e depois disso você vai precisar agora sim instalar o Docker, tá bom? Então nós temos aqui alguma. Eu tentei abrir aqui, Get Started, não. Já falei sobre as especificações. A gente vai vir para cá, pronto, configurando Docker. Tá, então métodos de instalação. Ele fala que o Docker Engine vem junto com o Docker Desktop para Linux. A maneira mais fácil e rápida de começar. Configure e instala o Docker Engine a partir do repositório apt do Docker. Instala manualmente as atualizações, tá bom? Enfim, ele vai me dar aqui o comandinho para poder instalar. Um comandão, né, na verdade. Que basicamente são esses passos aqui, tá bom? Então vamos executá-los, beleza? Primeira coisa, a gente precisa dar um apt update. Eu vou abrir aqui o meu terminal lado a lado para ficar mais fácil, né? Vou jogar para cá. Chegar aqui para cá, ó. Fazer o seguinte, show. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Então, vamos dar um sudo apt update. Provavelmente vai atualizar muita coisa aqui, porque eu nunca dei um update aqui. Acabei de instalar. Mas foi bem rápido, né? Tá aí. Queimou minha língua agora. Agora vamos instalar essas libs aqui, ó. Tá? Não tem muito o que fazer, né? Vou instalar as libs. Aqui também. Tudo que é pré-requisito, tá? Aí aqui ele vai baixar o pacote lá do Docker, né? Fazer o download, provavelmente. Com curl, né? Curl. Já foi? Estranho, né? É, já foi. Então agora a gente vem aqui. Vamos ver se foi mesmo, né? Tô achando estranho, cara. Sudo. Vamos ver aqui. Adiciona repositório. Ah, tá. Pera aí. Dá uma limpada aqui. Parou de gravar? Acabei apertando o botão errado aqui, peraí. Não, tá gravando ainda. Então, dá uma limpeza aqui, ó. Esse aqui é o comando completo, né? Foi. E agora vamos dar um sudo apt update. Basicamente, eu acredito que isso aqui sejam pré-requisitos do sistema, tá? São bibliotecas e configurações que você precisa fazer. Honestamente, eu não entendo muito o que ele está fazendo aqui por baixo dos panos, mas ele está atualizando o sistema, instalando bibliotecas aqui importantes que ele vai precisar, tá? A essa parte aqui ele adicionou o repositório, fez algumas configurações que eu desconheço, honestamente, tá? E aqui vem os pacotes do Docker, tá? Aí aqui, beleza, aqui tá top, né? Instalar os pacotes do Docker na versão mais recente. Vamos aqui, ó. Sim, aqui você confirma, coloca um Yzão aí, ó, pra confirmar e ele seguir, tá bom? Vamos ver, né? Vamos. Olha, tá progredindo, tá legal, tá bom? Então você vê que, tipo, é... eu não tinha nada instalado, segui o passo a passo, fui copiando e colando os comandos. Às vezes você se assusta, né? Logo no começo, cara, um monte de comando, não sei o que é. Mas o seu objetivo é fazer a instalação, tá? Vai fazer a instalação aqui. Se você for um profissional de rede, de Linux e tal, aí você se aprofunda mais. Mas não é o meu caso aqui, tá bom? É... Show, então é isso. Instalou. Então, para ver se está rodando, você usa o systemctl aqui, ó. Ó, aí sim, hein? Aí sim, ó. Docker ativo e rodando. Cara, é sal, né? É sal.
Que é sal, meu garoto. Então, o que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz? Nada. Se eu der um docker aqui PS, será que ele já começa? Não. Permissão negada. Dá um sudo? Loucura, ele instalou no sudo, velho. Normalmente não deveria, né? Pra usar um docker tá. Foi todos os comandos que ele pediu, tá? Mas normalmente não sei se rodar no sudo seria interessante. Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. É, então já tá rodando, né? Aí ele fala aqui, ó, que alguns sistemas podem ter esse comportamento desativado e exigir uma partida manual. Então você tem que dar o start, tá? No meu caso não precisou, mas pode dar o system ctl start docker para ele começar. E aí ele fala assim, ó, se foi bem sucedido, tem uma imagem Hello World que você pode usar para testar. E se der o Hello World, cara, é sal também, né? Então a gente vem aqui, ó, sudo docker run hello world. Opa, beleza? Então aqui, deixa eu ver, sudo docker image. Tá ali, ó. Aí ele baixou a imagem. Ele baixou a imagem, mas como é que eu faço para executar essa imagem? Né? Ele não falou. Ele não falou, mas baixou a imagem. Mas provavelmente vai ser um doc sudo, né, no caso. Ou docker run hello. Ele não tá achando, tá? Então sudo docker run home não. Hello world. Tá aqui, ó. Hello from docker. Então ele executou a imagem, ó. Tá? Então docker run aqui, ó. Essa mensagem, essa instalação foi feita corretamente. Tal e tal, seguindo os próximos passos. Então aqui, ó, né, já tá tudo funcionando bonitinho. O Docker Engine já tá rodando dentro do Ubuntu, beleza? Dentro do Windows. Então é isso que você vai precisar, beleza? Então, se ficou algum ponto, pessoal, em aberto, vocês não entenderam, deixem aí nos comentários que de repente a gente pode fazer mais um vídeo detalhando um pouco mais sobre o Docker. Nos próximos, a gente vai utilizar o Docker, né? Vamos criar os nossos próprios containers, as nossas imagens, colocar nossa aplicação para rodar, tá bom? E é isso, valeu, pessoal.